Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Tudo bom com vocês, pessoal? Antes de mais nada, gostaria que vocês pudessem curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificação e ao final, se fizer sentido para vocês, se você achar que esse vídeo cabe para outra pessoa, você envia para ela, por favor, tá? Se você está nos escutando pelo podcast no Spotify também, curta, se inscreva no podcast, compartilhe com outras pessoas para a gente ampliar cada vez mais essa consciência. Hoje eu vim falar sobre as crenças limitantes, né? Essa é uma das maiores armadilhas para quem está no caminho espiritual, porque as crenças limitantes, elas vêm disfarçada de uma verdade absoluta, né? Mas como assim crenças limitantes? Por exemplo, eu não sou capaz de me conectar com a espiritualidade sozinho, preciso sofrer para evoluir, só os médiums conseguem ter contato com o divino, eu não posso questionar o que os guias falam, o que o padre, o pastor, o dirigente espírita, o dirigente umbandista fala, eu não posso questionar isso, não posso questionar eles, eu preciso seguir um padrão para ser aceito espiritualmente. Então tudo isso aprisiona nós seres humanos aqui e gera dependência. Só que a verdade espiritual, ela liberta, a verdadeira espiritualidade, ela liberta, ela expande, né? Ela fortalece essa autonomia e lembra de que você é, por natureza, um ser espiritual. Então, toda vez que você achar que precisa de algo externo para validar a sua espiritualidade, questione, tá? Porque o que é de Deus não aprisiona, não manipula, não limita, ele amplia, tá? As crenças limitantes também, elas são muito comuns em religiões muito ortodoxas, né? Muitas vezes são passadas como verdades absolutas e vai afastando as pessoas da verdadeira conexão com o sagrado, com o divino. Então, alguma dessas crenças, por exemplo, só quem segue a nossa doutrina será salvo, fora da igreja não há salvação, Deus castiga. O corpo é sujo, o espírito é puro. Você precisa sofrer para provar seu amor a Deus. Questionar é pecado. O que está escrito não pode ser interpretado, somente seguido. Então essas ideias, elas criam um medo, né? Criam culpa, dependência emocional, dependência espiritual. Só que Deus é liberdade, Deus é amor, Deus é expansão. E a religião em si, que proíbe pensar, ela afasta de você mesmo e te coloca contra o outro de maneira agressiva. E isso não vem da luz, né? Isso vem do ego humano transvestido de espiritualidade. Então as trevas, elas se aproveitam disso, elas justamente se alimentam justamente dessa prisão mental e emocional que estão enquadradas as pessoas em certas religiões, né? E isso eu estou falando de todas as religiões, não é porque existe o espiritismo que veio trazer uma nova doutrina, que não existe a ortodoxia lá também. Existe também, todas têm, porque as crenças, elas são feitas por homens, né? Homens e mulheres, e os homens em si, eles são falhos, né? Então, quanto mais a pessoa ela acredita que precisa sofrer para agradar a Deus, que ela não pode questionar, que só um grupo será salvo, mais fácil ela se torna presa da manipulação espiritual, porque quando você entrega a sua autonomia para uma crença dessas que são rígidas, você para de pensar, você para de sentir por si mesmo e começa a obedecer cegamente. E as trevas adoram seguidores cegos, né? E aí que as trevas, elas vão agir, se disfarçar de santo, de mestre, de guia, para manipular, para controlar, para sugar a energia das pessoas que estão aprisionadas no medo e na culpa. Então elas não precisam usar a violência, basta usar a fé de maneira mal direcionada, digamos assim, por uma fé cega, né? Sem consciência. E isso se torna uma ferramenta perfeita para aprisionar as almas em nome de Deus, porque a gente vê hoje que vivem as pessoas presas, né, em nome de Deus. Porque o verdadeiro despertar espiritual passa pela liberdade, pela consciência, pela coragem, de você começar a questionar, inclusive questionar o que parece ser sagrado, né? Então, esses líderes religiosos, quando eles são movidos pelo ego, pela vaidade, pela sede de poder, eles começam a perceber muito rapidamente que as pessoas aprisionadas em crenças limitantes, elas são o quê?
mais fáceis de serem manipuladas, né? Então eles se colocam como intermediários exclusivos entre Deus e o povo. Você precisa se conectar com Deus, vem aqui que eu te conecto com Ele. São intermediários, então faz as pessoas acreditar que sem eles você não tem acesso ao divino. Só que você é centelha divina, você é parte do todo, você está dentro de Deus. E por ser centelha divina, a conexão com a fonte é a mais fácil de acontecer, entende? Então eles criam regras muito rígidas, você começa a espalhar o medo do inferno, proíbem questionamentos. Você já deve ter ouvido talvez da sua mãe, do seu pai, não faz isso que Deus castiga, não faz isso que você vai para o inferno. Isso é crença limitante, vem desde o berço, né? Então espalha o medo e proíbe questionamentos e vendem a salvação como se fosse um produto exclusivo, né? Porque a gente vê hoje a comercialização da fé, a comercialização de um terreno lá no céu para você morar, né? E as pessoas cegamente vão e pagam, né? Infelizmente. Então, enquanto eles ganham status, ganham dinheiro, controle emocional sobre os fiéis, e isso confunde a liderança, né? Isso confunde liderança com manipulação e espiritualidade com dominação. E o pior é que quem está preso nessas crenças não está nem percebendo que está sendo usado, porque acha que está apenas obedecendo a Deus. Por isso que é muito importante a gente libertar a mente, que esse é o primeiro passo para libertar a alma, né? E nesse ponto entra a doutrina do espiritismo, né? Porque a doutrina que acredita nos espíritos, ela é o espiritismo, tá? A Umbanda trabalha com espiritismo, o Candomblé é espiritismo, o próprio espiritismo de Allan Kardec, tá? Se acredita em espíritos, é espiritismo. Não importa se está transvestido de uma outra roupagem de casas, digamos assim. Então o espiritismo ele traz luz para esses aspectos, porque ele não vem para colocar as pessoas de joelhos, ele vem para colocar as pessoas de pé. E lembrar que nós todos somos espíritos antes de ser corpo e que a gente não precisa de intermediários para falar com Deus. Porque se nós somos espíritos, Deus é espírito, a gente consegue acessar a fonte de maneira fácil. Ela é a fonte criadora mais fácil de ser acessada. Então, o espiritismo em si, a doutrina, ela não promete o céu e nem ameaça com o inferno eterno. Muito pelo contrário. Ele vai mostrar para você que céu e o inferno eles são estados da tua consciência. Por exemplo, hoje, se você vibra no amor, na fraternidade, na paz, na serenidade, na calmaria, você já tem o céu dentro de você. Agora, se você vibra no ódio, na raiva, no ressentimento, na mágoa, né? Se você é uma pessoa que faz o mal, o inferno já está dentro de você. Quando você desencarna, você só é levado para uma zona, um ambiente onde ele sintoniza com o teu interno. Entende? Então, céu e inferno são estados de consciência. O que você constrói todos os dias com as suas escolhas, né, vai gerar para onde você sintonizará no futuro do desencarne, né? Então o espiritismo ele não vem trazer aquela doutrina com verdades prontas, ele vai incentivar o estudo, o questionamento, a reflexão. Ele explica que a evolução não vem do medo, ela vem do amor, vem do autoconhecimento, né? Mostra que ninguém precisa carregar o peso dos outros, cada um aqui que está encarnado é responsável por si mesmo. Não existe um privilégio espiritual, todos nós, sem exceção, estamos em um processo de evolução. Então, a doutrina espírita ela não coloca você em guerra com as outras religiões. Ela vai ensinar você a respeitar todas, porque sabe que Deus não cabe dentro de uma placa só, não em um templo, nem em uma doutrina, nem em uma doutrina só. Deus está em tudo, está em todos, né? Essa é a verdadeira luz que realmente vem para libertar. Então aqui entra o que o Espiritismo prega, que é a fé raciocinada. Justamente o que impede que você seja manipulado em nome de Deus. Então é a fé que não aceita qualquer coisa só porque alguém disse, né, mas que busca entender, busca refletir, busca questionar, busca sentir. Então é uma fé que não vem infantilizar, ela vem trazer responsabilidade, ou seja, você é responsável pelas suas ações. Você está numa eterna colheita e num eterno plantio. Entende? Então a fé ela não tem que ser colocada como um escravo das doutrinas. Ela tem que convidar a gente a despertar a consciência, né? Não pode ser excluído os sentimentos, né?
mas também não se deixar cegar, né? Se perder no sentimentalismo. Então ela une o coração, une a razão, une o amor, une o discernimento, essa questão do sentimento e a análise também, você raciocinar por aquilo que está sendo pregado, por aquilo que está sendo falado para você, porque entende que Deus não quer seguidores cegos, né? Deus ele quer filhos conscientes, despertos. Então, o que Deus quer? Quer que você saiba o que você está fazendo e por que você está fazendo. Essa é a fé que vem trazer liberdade, que vem fortalecer, que vem transformar. Então, assim, existe essa parte da doutrina ortodoxa que muitas religiões pregam, um inferno eterno, um castigo sem fim para quem desobedece, né? E ao mesmo tempo vendem um céu ocioso, onde o espírito fica lá eternamente sem fazer nada, apenas adorando ou contemplando Deus. Então essas ideias elas foram criadas ao longo da história como ferramenta de controle social, porque o medo do castigo eterno paralisa as pessoas, né? E essa promessa de um paraíso, digamos, sem esforço, isso adormece a nossa consciência. Isso gera culpa, medo, comodismo e essa dependência da instituição religiosa, né? Porque a salvação é vendida como um prêmio exclusivo que só a religião pode dar. Já a espiritualidade de uma pessoa, a espiritualidade livre, ela traz consciência e desmonta essas armadilhas, né, que a gente vem sendo colocadas, né? E mostra que ninguém está condenado eternamente, que tudo é aprendizado, tudo é evolução e que o verdadeiro céu está em paz com a nossa própria consciência, vibrando e vivendo em sintonia com o amor, né, com a verdade, com a responsabilidade espiritual. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que esse conteúdo tenha trazido um pouco mais de expansão, de luz para vocês. Se fez sentido para você, compartilha esse conteúdo para mais pessoas e seguimos avançando na nossa expansão aqui. Fiquem com Deus, muita luz a todos. Bem-vindo ao canal Consciência Astral.